Boa tarde, transformadas. Vocês já ouviram o seguinte termo? O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos? Eu já ouvi a Ana falar sobre isso e é um assunto um tanto interessante. Eu estava lendo aqui o livro de Filipenses e no capítulo 3, no versículo 19, na parte A, diz assim: o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus dele é o estômago. Então, como esse assunto de fábrica de ídolos, de idolatria do coração, é um assunto muito complexo, né? A definição de ídolos na ótica de Deus é muito ampla, né? Quando a gente pensa em ídolo, a gente pensa numa imagem, numa escultura, né? Na devoção a algum santo ou a alguém, né? Ou às vezes a gente também fala sobre colocar em primeiro lugar filho, carro, emprego, algo que de repente vai ocupar ali o lugar de Deus. Mas quando a gente vai para as escrituras, a gente aprende que a questão da idolatria é muito mais complexa do que o que a gente imagina, porque retirar a idolatria do nosso coração, daquela idolatria que a gente consegue ver, que as pessoas conseguem identificar, né? Principalmente as outras pessoas, quando elas conseguem identificar, elas vêm, nos corrigem, a gente vai. A princípio é difícil, mas depois a gente aceita, o Espírito Santo vem e nos orienta. Mas tem coisas que são muito quase que imperceptíveis, né? Então, se alguém pode ter como um Deus, como a própria Bíblia que está dizendo, o estômago, existem outras coisas também que muitas vezes as pessoas têm como um Deus, como por exemplo a língua, né? Tem pessoas que têm a língua como um Deus, né? Elas falam o que é que dá na telha, elas falam aquilo que elas têm vontade de falar, não tem papa na língua, né? Já aquilo que elas têm para dizer, elas dizem e elas acham que dessa maneira está correto. A opinião, a minha opinião é um Deus. Muitas vezes a pessoa ela pensa daquela forma e ela não analisa as escrituras para saber se a opinião dela realmente está de acordo com as escrituras ou se está indo contra as escrituras, né? Não, eu penso dessa forma e eu falo o mesmo, e acham que elas são erradas se elas não disserem aquilo que elas estão pensando a respeito de uma situação, a respeito da vida de alguém, da atitude de alguém, né? Então elas acham que a opinião delas, a fala delas, a língua delas é o Deus dela. E acaba que a língua dela domina a vida dela ou dele, né? Porque essas pessoas muitas vezes elas não têm domínio sobre a própria língua. Ela fala e acha que está certo, que está fazendo a vontade de Deus, né? Aqui, se a gente for ler lá no livro de Provérbios, vai ter várias, vários versículos que fala sobre o muito falar, né? O momento certo de falar. Lá em Provérbios diz: não corrija o tolo, ou ele irá te odiar. Então, às vezes, até correção, a gente precisa ver se é pertinente naquele momento, naquela hora, para aquela pessoa, né? Corrija um sábio, e o fará mais sábio. Corrija um tolo, e fará um inimigo. Provérbios 13, 3 ao 6. Quem fala demais acaba pecando e se arruinando. E tem também outra parte que fala: se alguém não peca no falar, tal pessoa é capaz de dominar o seu próprio corpo. Então, minhas irmãs, não é porque a gente pensa de certa forma, não é porque a gente analisa uma situação, chega a uma conclusão, não quer dizer que aquela é uma verdade absoluta. A nossa opinião não é uma verdade absoluta. O que é verdade absoluta é o que a Bíblia diz. E é por ela que a gente deve se pautar. Então, era isso que eu queria deixar hoje, né? Sobre a gente peneirar a nossa vida, os nossos costumes, o nosso coração e ver se ainda não há algum caminho mal, pedir ajuda do Espírito Santo. Deus me mostra, eu tenho ainda algum ídolo? Algum hábito meu, algum costume que eu tenho é um ídolo ainda que precisa ser limpo? E vamos ser humildes, né, de reconhecer, né, aquilo que a gente precisa alinhar, né, para agradar a Deus. Amém? Transformadas. Tenham uma ótima tarde.